São Tiago, segunda leitura. Caríssimos, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Inveja. Na verdade, aqui está traduzido como inveja nessa tradução. Mas na raiz da palavra, que está no latim, pode ser traduzido como ciúmes também. Nós, no português, assim como algumas outras línguas também, inveja e ciúmes é quase sinônimo, né? Tem uma pequena diferença, mas às vezes nós até usamos como sinônimo. Mas eu vou me ater aos ciúmes, que isso está na raiz da palavra no latim, ciúmes. Onde há ciúmes e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Ciúmes é uma praga, é uma erva daninha terrível. Quem tem jardim grande, tem aquelas benditas, para não dizer outro nome, né? Aquela cebolinha que vai crescendo ali, e você corta, aquela coisa está lá, né? E sempre cresce de novo. Dizem que você tem que cavar bem para tirar o bulbo dela que está lá no fundo, caso contrário, se alastra mesmo do lado. Os ciúmes é uma baita de uma erva daninha, que pode chegar a matar. Matou o homem mais santo que esteve nesse mundo, nosso Senhor. Nosso Senhor, que hoje no Evangelho ele está dizendo para os discípulos que ele iria ser perseguido. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Profecia de nosso Senhor. E realmente ele foi morto. Foi morto por ciúmes. Os judeus, quando eu digo judeus aqui, a Bíblia nos fala da classe elite dos judeus. Que nós estamos sempre ouvindo esses nomes na Bíblia. Os fariseus, mestres da lei, os publicanos, os fariseus, mestres da lei. Essa classe, por ciúmes a Jesus, eles o mataram. Não diretamente, eles entregaram Jesus na mão dos romanos, para que ele fosse morto, por ciúmes. Jesus pregava muito bem, então eles tinham ciúmes de Jesus pela pregação de Jesus maravilhosa, com poder, com autoridade, e eles falavam coisas sem o Espírito, né? sem unção. Então eles tinham ciúmes da pregação de Jesus. Jesus tinha uma multidão que o seguia. Então eles tinham ciúmes que Jesus atraía muita gente, eles não. Jesus tinha discípulos, eles tinham ciúmes de Jesus, porque Jesus tinha discípulos e eles não. E talvez várias outras coisas que eles eram enciumados de nosso Senhor. O ciúmes é ficar triste, ficar com raiva, ficar para baixo com o bem do outro, com o sucesso, com as bênçãos, com as graças na vida do outro. Mais ou menos essa a definição do ciúmes. Aquele outro está bem, aquele outro está tendo sucesso, aquele outro está recebendo graças, aquele outro teve isso, teve aquilo. Aí a pessoa fica com aquele amargor no coração, aquele ciúmes doentio, essa erva daninha, e pode levar à morte. Mataram Jesus por ciúmes. Os judeus mataram Jesus por ciúmes, entregando-o na mão dos romanos. Na verdade, no grupo de Jesus tinha ciúmes. Olha o Evangelho. Depois de Jesus ter falado isso para eles, Jesus viu que eles estavam cochichando no caminho, na caminhada. Quando chegaram em casa, Jesus perguntou: o que vocês vinham falando pelo caminho? Jesus sabia, né? Jesus é o Senhor, né? Mas mesmo assim ele perguntou: o que vocês vinham falando pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Olha os ciúmes ali nos 12. O grupo de Jesus, um está com ciúmes do outro. Alguns estão tendo talvez mais atenção do Senhor, mais atenção de Jesus.
estão tendo mais espaço, talvez. Então o ciúme já estava ali já. Isso só mostra que o grupo de Jesus, os apóstolos, eram pessoas como nós, né? E se não se cuidarem, Jesus tinha com ele pessoas bem cheias de defeitos. Os apóstolos tinham um monte de defeitos. Isso, aliás, é uma das provas de que a Bíblia é verdadeira. A história que a Bíblia nos traz não é só uma invenção, não é uma historinha, ela é verdadeira. Por que é uma das provas? Porque se fosse uma invenção, quem escreveu a Bíblia, no caso aqui uma passagem de Marcos, ele tiraria essa parte podre da história, né? Ele ia só colocar coisas lindas e maravilhosas e virtudes e graças dos discípulos. Mas não, a Bíblia não esconde os pecados, as imperfeições dos seguidores de Jesus. Então aqui nesse caso a Bíblia está nos mostrando, né? Sim, tinha ciúmes nesse grupo. Claro que depois, com o tempo, eles foram crescendo na graça, se tornaram grandes santos. Aí o ciúmes foi tirado. Mas aqui ainda tinha o ciúmes. Então o ciúmes ele estava nos judeus que mataram Jesus. Ele estava dentro do próprio grupo de Jesus. Jesus teve que ter muita paciência para lidar, porque ele sabia disso, é claro. Teve que ter muita paciência para lidar com essa situação. Se Jesus não tivesse virtudes, ele falaria: vai embora daqui, vocês saiam, eu chamei vocês, mas vocês são ainda muito imperfeitos, ciumentos. Vamos que eu vou chamar outras pessoas. Mas claro que não, né? Jesus foi moldando aqueles homens, foi trabalhando com eles, foi santificando-os, para que depois eles se tornassem quem eles se tornaram, os grandes santos. Mas a palavra está nos deixando claro, o Senhor estava ali também. Meus irmãos, com isso, o que nós estamos vendo? O Senhor, ele está no mundo, e ele é uma praga terrível, que pode matar, realmente. Pode matar. Talvez algum de nós aqui esteja passando por uma situação dessa de estar sofrendo por ciúmes de alguém. O ciúmes, ele destrói casamentos. Tem pessoas que às vezes estão dentro do casamento e tem um ciúmes doentio. Doentio. Claro que o outro ou a outra é um só corpo, né? Então é claro que é a pessoa tão próxima. Mas o ciúmes doentio mata, porque é aquele que a pessoa, seja o marido, seja a esposa, nossa, tem uma coisa, um apego, um negócio ali que destrói o casamento. Tem que ser tratado isso. É uma doença também. Então o ciúmes doentio ele destrói o casamento. O ciúmes doentio ele age nas profissões. Às vezes a pessoa está indo bem no seu trabalho. Vocês sabem muito bem disso, né? Vocês estão no ambiente de trabalho. E aí vem um colega de trabalho ou um chefe, e aquele ciúmes, e aí começa a perseguição. Porque essa pessoa está se destacando para isso, e aí começa a querer puxar o tapete. Não é fácil. Não é fácil quando se depara com isso, também no ambiente de trabalho. O ciúmes está aí, entre nós, né? E muitos podem estar sofrendo disso. Como também, aí a palavra de Deus vem falar a nós, olhemos para o nosso coração, se não somos nós que estamos também agindo como ciumentos. Também temos que olhar para nós. Uma das características do ciúmes é que ele cega. A pessoa está sendo ciumenta e nem percebe, ou não quer perceber, melhor dizendo, né? Então olhemos para nós. Se o sucesso do outro, se o bem do outro, se o trabalho do outro, enfim, aquilo está me corroendo. Opa, se eu estou meio que fazendo coisas para atrapalhar o outro, opa, pecado grave. Pecado grave. Ciúmes é um pecado grave. O que nós temos que fazer diante disso? A palavra ela nos mostra a doença, mas também ela nos mostra o remédio. Tem remédio. Ciúmes é uma praga, mas tem remédio. Primeiro, na primeira leitura, já nos apresenta o remédio.
Desculpa, segunda mesmo. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. Então, a sabedoria que vem do alto. Tanta coisa boa nessa sabedoria. O que nós precisamos para vencer os ciúmes? Precisamos da sabedoria que vem do alto. Mas para não ficar muito na teoria, para a gente ir um pouco ainda mais para a prática, o que é essa sabedoria que vem do alto? Quando os discípulos ficaram quietinhos e envergonhados, quando Jesus perguntou para eles o que vocês iam falando pelo caminho, bateu uma vergonha danada neles, Eles entenderam que estavam ali com as suas picuinhas, com os seus ciúmes, não responderam nada para Jesus, ficaram só na vergonha. Aí Jesus chama crianças perto dele e diz: quem acolher uma dessas crianças é a mim que está acolhendo. O que a palavra está nos dizendo? Como combater os ciúmes? Praticando a misericórdia. Então, se você sofre por perseguição de alguém enciumado, pratique a misericórdia. Ou seja, não deixe de viver e fazer as coisas que são certas. Porque o ciúme ele pode matar alguém no seu trabalho, na sua missão. Já que eu estou sendo perseguido, então eu vou parar. Vou mudar, não vou ser mais uma boa pessoa, não vou mais... Não, continue fazendo bem, continue praticando a misericórdia, continue mesmo que outro está enciumado. Então, com a sabedoria de Deus continuar, acolher, trabalhar, agir, fazer o que está fazendo bem. Deixa para Deus o enciumado, deixa para Deus. Isso é o ponto. Mas também, vamos olhar para nós mesmos. E se sou eu que estou percebendo que a erva daninha do ciúme está querendo entrar aqui no meu coração? Reze. Também isso é praticar misericórdia. Estou sentindo ciúmes por aquela pessoa, por aquela que alguma coisa boa na vida dela e na minha não está bem assim, e eu estou me sentindo enciumado. Reze. Quando vier os ciúmes, Senhor, eu te louvo pela vida daquela pessoa, eu te louvo pelo bem da vida dela. Senhor, que ela continue sendo ainda mais abençoada. Mais ainda. Você está matando os ciúmes na raiz. Está transformando aquilo que está querendo entrar ali no coração numa bênção. Reze. Entregue para Deus. Reze por aquela pessoa. Meus irmãos, fazendo isso, nós estamos cortando a erva daninha na raiz. Com essa sabedoria que vem do alto, está dizendo a palavra, com a acolhida, Jesus dá exemplo das crianças, com a obra de misericórdia, em não deixar de viver o que nós devemos viver, fazer o que nós devemos fazer. O outro está falando, estão me criticando, estão me julgando. Deixa para Deus isso. Continue fazendo bem. Não pare. Não pare. Não pare por causa de críticas, por causa de ciúme. Não pare. Siga em frente. E se percebe que o Senhor está querendo entrar no seu coração, entrega para o Senhor e reza para as pessoas. Com isso nós cortamos a erva daninha na raiz. E é isso que o Senhor Ele quer de nós.